Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um debate legal. Você já ouviu falar na ASAC, a Associação Sergipana da Advocacia Criminal? Pois é, a ASAC é uma associação que congrega vários advogados e advogadas na defesa não só da advocacia criminal, mas também daquelas pessoas que precisam de um advogado criminal e, claro, na defesa da sociedade. Hoje nós recebemos aqui Jorge Botelho, ele que é presidente da ASAC, e veio falar com a gente um pouco sobre as perspectivas e os desafios desse ramo de atuação, dessa profissão. Nossa conversa de hoje é gravada aqui no Café Palácio, no Palácio Museu Olímpio Campos, endereço aparecendo aqui na tela. E agora eu vou trazer aqui para o meu amigo mandar rodar a vinheta e para que vocês fiquem ligados. É isso aí, roda a vinheta e fique ligado. Olá, internautas, sejam muito bem-vindos a mais um Debate Legal. E hoje a gente vai falar sobre um tema, como já bem falei na introdução, que é a advocacia criminal. É um tema evidentemente polêmico e por isso que a gente trouxe ele para cá, para conhecer um pouco mais. Já tivemos entrevistas sobre isso no canal, mas você vai perceber que a pegada hoje ela é um pouquinho diferente, porque nós vamos falar de uma associação de advogados que se une com o objetivo de, claro, defender essa classe e também defender a sociedade. Para falar sobre isso, eu recebo aqui Jorge Botelho, ele que é advogado criminalista, presidente da Associação Sergipana de Advogados Criminalistas. Jorge, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui com a gente para conversar sobre esse tema tão importante. Quem agradece o convite, Luiz, sou eu. Agradece, inclusive, por participar desse novo canal de comunicação que tem feito sucesso na internet. Eu tenho visto as entrevistas anteriores e parabéns pelo programa. E agradecemos mais uma vez pela chance de estarmos aqui colocando o que é a advocacia criminal e o que é essa luta do advogado criminalista. É verdade. Então, já que a gente vai falar sobre a advocacia criminal, quero começar perguntando ao senhor. O senhor, como advogado atuante, criminalista atuante, quais são os principais desafios que o advogado criminalista ele hoje enfrenta aqui no estado de Sergipe? Veja, a advocacia como um todo é difícil, né? Diz o poeta que advogar não é para covardes, advogado é para os fortes. E isso a gente tem percebido na prática, né? A advocacia criminal em Sergipe, onde a gente atua, em especial, é extremamente desgastante no ponto de vista quando você não tem as suas prerrogativas respeitadas. E não só isso, não é só o combate frente a uma autoridade que não respeita a advocacia, frente a um delegado de polícia, frente a um juiz que não respeita o advogado criminalista, mas também o conceito da sociedade perante o advogado criminalista. Há um conceito hoje em demonizar o advogado criminalista, como o advogado criminalizar a profissão do advogado criminalista, quando é completamente diferente. Não existe justiça, não existe democracia sem a defesa. A defesa é extremamente importante, inclusive para legitimar a acusação. Sem isso, não há como ter um processo legal, não há como ter um contraditório, não há como ter as garantias constitucionais impostas e determinadas ao cidadão. Se bastasse a acusação, a gente não precisaria de um julgamento. Perfeitamente, né? Nós estaríamos voltando aos tempos antigos, onde o imperador determinava como é que tinha que ser e o nome, como dizia o rei da França, a lei sou eu, né? E nós vivemos num país que é democrático de direito, onde as leis devem prevalecer e onde o advogado criminalista é aquele que fica na vanguarda, é aquele que fica na frente da defesa das prerrogativas, da defesa do cidadão que enfrenta uma celeuma penal. O advogado criminalista existe por conta disso. E a gente, por vezes, tem as nossas prerrogativas aviltadas, né? A briga é diária, é constante. São delegados, por exemplo, a gente dando um exemplo bem corriqueiro, são delegados que não autoriza o acesso do advogado ao inquérito policial, são serventuários da justiça que não respeitam o advogado, por vezes juízes, que obviamente a gente não está colocando como a maioria dos juízes, mas ainda existem magistrados que não respeitam e não têm o advogado como pé de igualdade, porque não existe hierarquia entre advogado e juiz, e infelizmente a gente lida com isso diariamente, né? Então os desafios são imensos, os desafios são constantes da advocacia, mas é por isso que a gente está numa união forte para tentar combater esse tipo de atividade contra o advogado criminalista. Os desafios são diários, constantes, né?
Agora, o senhor falou uma coisa interessante. Existe uma tendência de se demonizar, foi até a palavra que o senhor utilizou, o advogado criminalista. Ou seja, de associá-lo à pessoa que ele defende. Porque, geralmente, a pessoa que é advogado criminalista está ali defendendo é uma pessoa que está sendo acusada de ter cometido um crime, de ter violado uma norma, de ter violado a paz da sociedade. E aí o advogado criminalista está lá fazendo a defesa dele. E acaba sendo associado, tendo essa imagem associada. Mas um grande desafio do advogado criminalista é garantir os direitos fundamentais de quem está sendo acusado num processo, ou seja, as garantias básicas, o que a pessoa precisa de um julgamento justo, de ser ouvida no processo e etc. Além das prerrogativas, esse também é um grande desafio, né, de você garantir esses direitos fundamentais. Nessa perspectiva, como é que o advogado criminalista ele tem que ter essa sagacidade, essa sapiência para fazer isso, para conseguir efetivamente que os direitos fundamentais sejam cumpridos? O advogado criminalista tem que ter postura, tem que ter verdade e sobriedade naquilo que exerce, naquilo que acredita. Independente do crime que for cometido, o advogado criminalista não está ali para defender o crime, né? Nós estamos ali para defender o regular andamento do processo. Nós estamos ali para defender a lei em si. E aí há uma confusão enorme entre defender o que a lei determina e defender o crime. Não é isso o nosso objetivo. Por vezes eu já me deparei com casos em que não havia solução para o cliente. Né? O cliente sabia que havia cometido um crime. Só que cabe ao papel do advogado dizer que ele precisa responder pelo aquele crime que ele cometeu e pegar a pena que a lei determina. Né? Nem mais, nem menos. Nós vamos trabalhar para que a lei seja respeitada. Então, assim, esse desafio a palavra é certa, é mesmo essa, é você criminalizar o advogado criminalista, fora desse objetivo. O objetivo do advogado criminalista é respeitar o que a lei determina, proteger o que a Constituição nos estabelece, proteger a lei penal, proteger as garantias do cidadão. Infelizmente, ainda a sociedade, até porque por conta da mídia, né, nós temos uma mídia que vive... Era justamente o meu próximo tópico. É uma mídia que vive baseado na miséria do cidadão, baseado nas desgraças do processo penal, onde se vitimiza demais a sociedade, quando a sociedade também tem participação no que hoje está acontecendo na sociedade com relação ao número de criminalidade e assim por diante, porque sem respeito a esses direitos não há democracia. Sem respeito ao direito que impõe a lei, não existe democracia, portanto não existe uma sociedade. Uma sociedade não pode ser igualitária sem o respeito. E isso é o papel do advogado criminalista. Infelizmente, a gente ainda tem essa ideia de que o advogado criminalista defende o crime, e não é isso. Né? Longe da gente defender o crime. A gente defende que as leis sejam cumpridas, que seja estabelecida a determinação legal, e por isso nós estamos aqui combatendo toda esse tipo de atitude contra o advogado criminalista. Agora a gente vê, quando a gente fala em mídia, nós temos, eu acho que, duas análises. Primeiro são programas policiais, programas de notícias exclusivamente de páginas policiais que ficam passando crimes que ocorrem no dia a dia na cidade. E uma segunda coisa, principalmente agora em tempos de grandes operações contra a corrupção, é a grande mídia, né? A mídia de massa, a mídia nacional, que trata do advogado criminalista também como associado à figura do próprio corrupto que ele está defendendo. E claro que a mídia ela tem um poder muito grande em todo mundo. Né? Nenhum julgador, seja juiz, seja júri, ele está alheio à mídia. Ele vai ter que, logicamente, que no processo julgar de acordo com a lei, mas todo mundo está vendo a mídia, está vendo aquela pressão da mídia. O senhor acredita que a pressão da mídia, a pressão social interfere em julgamentos ou isso não existe? Sem sombra de dúvidas. Eu já vi situações em que júri, em que o réu já chegou ao condenado. Né? E aí o advogado tem que tentar desconstituir aquilo. Exatamente. E por vezes a gente não consegue. Principalmente, e é sensível o tribunal do júri com relação a isso, quando se trata do júri, porque o júri já vem contaminado com a mídia. Veja, Luiz, em toda a profissão existem os bons e os maus profissionais. Não é diferente com o jornalismo. Né? Nós temos jornalistas e sensacionalistas. Infelizmente, boa parte da mídia
e aí não precisamos citar nomes, porque todo mundo conhece, boa parte da mídia vive disso, vive da miséria do cidadão. E aí, por diversas vezes, por não ter uma outra forma de se comunicar, acaba utilizando esse sensacionalismo para faturar, para ganhar dinheiro. É o que vende, né? O que vende, né? Infelizmente. E se atrapalha, sim, respondendo a sua pergunta, atrapalha imensamente. E eu já participei de alguns júris em que as pessoas tinham ido lá participar do júri com camisetas, faixas. Veja, isso atrapalha o sistema democrático. Isso atrapalha a legalidade, isso atrapalha o processo legal. Porque a pessoa já chega lá condenado inclusive pela própria mídia. Isso que é um absurdo. Infelizmente, ainda há segmentos da mídia que trabalham dessa forma. Acontece. Agora veja, mudando um pouco de perspectiva, mas ainda na questão da advocacia criminal. Nós temos grandes desafios para o advogado criminalista e creio que também para a advogada criminalista. Né? A advogada criminalista, a advocacia criminal, na verdade, ela ainda é associada muito fortemente a uma profissão de advogados, de homens. Mas há muitas mulheres competentíssimas também que exercem essa profissão. O senhor, na prática, no dia a dia, o senhor vê que a advogada criminalista ela tem alguma dificuldade a mais em relação a sofrer algum tipo de preconceito, discriminação em relação aos homens? O senhor acredita que existe isso? E se sim, como é que o senhor acredita que isso pode ser combatido? Sem sombra de dúvidas. Esse é um tema extremamente sensível, né? Se a advocacia criminal já é penosa para nós que somos homens, para a mulher ela é mais sensível ainda, né? E aí nós podemos enumerar várias situações de que a mulher teve o seu papel realmente impedido de exercer a sua profissão, inclusive por ser mulher. Nós temos advogadas que em presídios, né, tiveram assédio de funcionários, né? Você vê, para gente que não tem essa situação já é complicado. Você imagine uma advogada que vá ao presídio, que não pode se vestir de determinada maneira, que é assediado não pelo cliente, mas assediado pelos próprios profissionais que estão lá, que deveriam garantir a sua profissão, né? A gente tem feito alguns projetos, vamos colocar esses projetos adiante, depois que a gente fala da associação, para defender, inclusive, essa parte que é muito sensível da advogada criminalista. São projetos que visam buscar a segurança, inclusive, para que a advogada criminalista ela possa exercer o seu mistério com a maior propriedade possível. Plenitude. Na plenitude, sem qualquer outro tipo. Como deve ser, né? Com respeito à prerrogativa da mesma forma. Da mesma forma. É um profissional tão quão competente, isso não diz respeito ao gênero, né? Se é homem, se é mulher, o importante é ser um profissional ético. Né? Como eu conheço imensas advogadas que são éticas, né, na sua profissão, no que faz. Então, nós vamos combater isso aí. Com certeza. Agora nós estamos aqui, o senhor está aqui como presidente, quanto não só advogado criminalista, mas também presidente da Associação Sergipana de Advogados Criminalistas, que é uma entidade que visa aí congregar vários advogados para fazer essa defesa. Tudo que o senhor falou aqui é uma luta muito árdua e que eu acredito que o senhor sozinho, cada advogado criminalista sozinho não conseguiria travar, precisa realmente dessa união de forças. A ASAC, quais são os projetos da ASAC para efetivamente melhorar a condição do advogado e da advogada criminalista aqui em Sergipe? Veja, quando a gente sai dos bancos da faculdade, nós temos a ideia de que toda a máquina, todo o sistema, ela anda em perfeita harmonia, né? Só que quando a gente vai para a realidade, a gente percebe que isso não é uma realidade, né? Isso não é constante o que deveria ser. A ideia de unir a associação é porque os problemas de cada advogado tem o mesmo problema, um igual ao outro. Você somar os problemas, na verdade as soluções são iguais a todos. Então a união de esforços, são mentes pensando diferentes, mentes pensando iguais, com mesmos objetivos, é unir para chegar a um denominador comum. A ASAC tem vários projetos em andamento. Alguns projetos que a gente ainda não pode colocar, até porque para não atrapalhar todo o andamento do projeto, mas nós estamos com inúmeros projetos para melhorar a advocacia criminal de Sergipe, para combater o aviltamento, as nossas prerrogativas, entendeu? A associação veio para se unir, a associação começou
com um número de 8 advogados, né, guerreiros advogados. Hoje nós já estamos com um número de 35 advogados na associação e pretendemos chegar até o final de 2017 com 100 advogados na nossa associação. E com projetos, com ideias, não é só apenas para combater os desgastes da advocacia criminal, mas para termos políticas de criminalidade, né, para termos ajudar a jovem advocacia que está começando no mercado, né, ajudar a mulher advogada, contribuir para um debate sobre políticas criminais, trazer palestras para contribuir para o enaltecimento da educação no âmbito da advocacia. Esses são os projetos da SAC. Entre outros projetos que a gente ainda está fazendo, nós temos agora, vamos lançar agora recentemente, em setembro agora, nós vamos fazer um grande mutirão, né, um mutirão carcerário, onde objetiva tentar resolver os problemas dos presos que não têm advogado e que têm a sua pena acerbada. Às vezes até já cumpriram. Já cumpriram, né? Nós temos agora, vamos lançar agora um mutirão carcerário, entre outros projetos que estamos trabalhando aí nos bastidores para quando chegar no momento certo a gente apresentar à sociedade. Então a SAC não é só a defesa da advocacia, mas também da advocacia e da sociedade. E da sociedade. Até porque advogar é defender a sociedade. Perfeitamente. Não desassocia uma coisa da outra. Né? É verdade. Jorge, muito obrigado pela participação. Quero agradecer, tenho certeza que sempre eu digo isso nas entrevistas e é porque sempre realmente as entrevistas são esclarecedoras. Acredito que a pessoa que assiste nossos vídeos sempre tem alguma coisa a aprender. Quero deixar aberto espaço para o senhor fazer suas considerações finais. Luiz, eu quero mais uma vez agradecer a você pelo espaço, parabenizar você e a sua equipe por levar a informação aos internautas, porque informação também é democracia. E eu quero aproveitar a oportunidade para convidar você, advogado e advogada, para juntar-se a nós, né, nessa luta, porque juntos somos fortes e unidos somos imbatíveis. Quero agradecer mais uma vez e deixar um grande abraço, um beijo no coração de todos. Então valeu, muito obrigado mais uma vez. Internauta também que acompanhou o vídeo até o final, queria agradecer. Lembrar sempre que estamos nas redes sociais, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter, os endereços estão aparecendo aqui para vocês. Convidar também, gostou do vídeo, não gostou, tem alguma pergunta, alguma sugestão, algum outro comentário, pode fazer um comentário aqui nesse vídeo também, que a gente sempre está lendo, sempre está participando e é sempre bom ter esse feedback do nosso caro internauta. Convidar também a se inscrever aqui no canal, é só apertar no botãozinho de inscreva-se, ativar as notificações e saber primeiro quando saem os vídeos do Debate Legal. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.